tem seu esplendor. Salve Zumbi, salve a senzala do Barro Preto, salve Ilê, salve o povo negro que se revela a cada dia. Salve cada um de vocês. Ser uma mulher negra do bairro periférico de Salvador é sentir o reflexo de uma abolição inacabada. É sentir que a senzala foi reproduzida nas favelas, aonde nosso direito é retirado, é negado o acesso à moradia digna, a segurança pública, acesso à creche, a emprego, a lazer, a escola, a possibilidade de nossas crianças e adolescentes crescerem e envelhecerem, pois sua vida é ceifada a cada instante. Um jovem negro é morto nas periferias de Salvador. E quando nós falamos de chuva, o que é chuva? Tão abençoada as águas, quantas ruas alagadas, quantas casas acabam tendo desabamento de casas, desabamento de terra, e novamente as nossas vidas negras são atingidas. Esse Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. Por isso é importante que tenha essa revisão do PNDU, esse observatório, esse grupo que está estudando essa revisão do PNDU. Um PNDU que seja inclusivo e antirracista. Não tem como discutir a cidade de Salvador sem incluir o povo negro, que é a maior parte da população vulnerabilizada do nosso estado. Um PNDU sem entender esse resquício do que foi a escravidão de Salvador. Então é muito importante que essa abertura seja feita por nós. Eu quero falar um pouco da minha vida enquanto mulher preta, que é meu lugar de fala aqui nesse espaço. Eu sou uma mulher negra. Hoje eu me apresento como uma mulher evangélica, progressista, feminista, classista. E o quanto foi difícil para eu chegar nesse lugar e permanecer nesse espaço, né? Eu fui uma jovem que eu vejo as companheiras falar no tempo da juventude, que estava no Grêmio estudantil, e no tempo da minha juventude eu estava em casa de família, né? Inclusive eu vivi um ano de análogo à escravidão dentro de um apartamento, né? Sem ver a cara do sol, que no dia que eu saí eu fiquei tonta de sentir o sol bater na minha cara, no meu rosto. E eu tive filho muito cedo, eu fui mãe solteira, eu não sou a única, né? Atrás de mim vem muitas companheiras, muitas mulheres, muitas jovens que teve filhos, né, na juventude, mãe solteira, fui mãe de 3 filhos, né? Vivi num processo sem moradia, eu morava de aluguel, então foi muito difícil, né? Como para muitas mulheres que são mães solos, mães solteiras, que vivem em ocupações, vivem de aluguel e tem sua vida muito dificultada, porque quem mora de aluguel, o aluguel come no prato, né? A gente passa muita dificuldade e muitas companhias. Para onde? Levar para onde? Porque todos aqui conhecem o trecho dessa música. Subindo a ladeira Curuzu, bairro da Liberdade, bairro extremamente cultural, um bairro negro, um bairro em sua maioria negra, de mulheres e homens pretos de luta. Mas eu me pergunto, cadê a visibilidade nossa? Por quanto tempo, nossa representante do Ministério Público, por quanto tempo nós vamos bater nessa tecla, vereador Silvio, que já vem nessa luta há anos, com projeto social, trazendo ensino, desde o tempo da Steve Biko, trazendo conhecimento, para ver se nós conseguimos suplantar essa bolha, mas a gente sozinho a gente não consegue lutar. Por que toda essa representatividade não cai sobre nós? Quando é que nós, Damilton, vamos ser protagonistas da nossa própria história? É muito bonito vender Salvador lá fora, falando do Ilê aí, não é? É muito bonito, sim. E a representatividade do povo do Curuzu? A gente vende para fora, traz e nada recai sobre nós? Nós vamos sempre ser coadjuvantes dessa história? A nossa vida inteira? É difícil entender. É por isso, me perdoem,
que eu não acredito em muita parte da história. Porque a história não conta aquilo que ela quer, assim como ela faz hoje. Assim como ela faz hoje. Você pode olhar desde o tempo nós somos escravizados, mas a história conta da forma que ela quer. Então, não acredito em uma parte da história, uma grande parte da história. Assim como nós vivemos hoje. Já estive em outros estados, em outros locais, e vejo como é vendido. Como é vendido aqui. Mas só que os verdadeiros, os principais, não são demonstrados. De vida, ele precisa ser regulado. Por quê? Porque precisou tirar, de uma certa forma, do ponto de vista de alguns, o tráfico de influência para ter acesso à saúde. Aí precisa regular. Essa regulação leva 1, 2, 3, 4, 5 meses. Mas isso é para nós, isso é para o povo, para quem não tem condições. Quem tem acesso à saúde, se utiliza da saúde privada. Não é isso? Quem tem influência consegue até passar por cima dessa regulação, onde a gente não entende. Então, se a gente pegar os 5 pilares, educação, saúde, moradia, lazer e transporte público, a colega trouxe pauta aqui, o que é que fizeram com o transporte público? Cadê o povo? Cadê a massa? Para fazer com que isso mude essa história. A gente precisa se mobilizar. A própria o povo precisa mostrar. Não, quem usa transporte público é o povo. Não vai mexer não. E vai tirando, e tira a linha, e tira acesso daqui. Quer dizer, eles queriam que uma linha de transporte não passasse mais nos bairros nobres. Foi uma estratégia para que essa ligação não tivesse mais nos bairros nobres. Observe, os primeiros bairros que saíram foi o quê? Itaigara, Pituba, Graça. Eles não queriam que tivesse essa linha de link direto com o Pituba. Tira. Sabe? Você pega aqui como é que eles falam? O BRT, né? Vá para algum link lá longe daqui. A verdade é essa. Pega o BRT, vá para longe daqui, e de lá você pega o seu ônibus para o Curuzu. De lá você pega o seu ônibus para a Liberdade. Então isso é um absurdo, onde nós somos a base. Nós somos a base. Eles que dependem da gente. O dia que esse povo ganha voz, acabou. Acabou para eles. Então a gente precisa entender isso. Ter entendimento que nós somos essa estrutura. E para finalizar, eu sou um jovem de 41 anos, eu sou contador, eu tenho uma instituição chamada ICERN, Instituto Sociocultural Educacional Raízes da Liberdade, que fica na Liberdade, próxima à Caixa Econômica. Nós temos uma instituição onde nós trabalhamos com cursos na parte cultural, de música, nós temos assistência jurídica, eu dou assistência contábil, eu sou contador, a gente fica ali na Rua Pronunciada, número 10, é só nos procurar, entrar em contato com o nosso pessoal, é bem próximo ao antigo CCE, e nós tentamos fazer aquilo que o Estado deveria fazer, que é dar o mínimo para quem precisa. Então a gente vem lutando, mas a gente precisa também do braço do Estado. E se o braço do Estado não agir, gente, a gente não consegue. Então precisamos mostrar que nós somos personagem principal dessa história, não coadjuvante, gente. Por que a gente está aqui querendo falar do Observatório do Plano Diretor? O Ministério Público ele tem uma promotoria de racismo e tem uma promotora muito atuante, muito dedicada, que é a doutora Lívia. Mas eu sou a promotora que cuida da questão da habitação, do meio ambiente, do urbanismo, da mobilidade. Então, esse assunto, ele acaba recaindo nos bairros pretos de Salvador, onde não tem acesso a esses serviços essenciais e em condições iguais aos bairros de pessoas de classe média. Então, o plano diretor é um momento dessa discussão para que a gente tenha uma cidade mais justa. Então a gente pensou, bem, só o direito, só o meu conhecimento como promotora do direito urbanístico não adianta. É um assunto político. E sendo um assunto político, precisa de pressão política. Então a gente compôs o observatório, a gente sumiu ali os logomarcas do observatório, mas compôs o observatório dessa identidade visual, e a ideia é que a gente acompanhe a elaboração do plano diretor e fomente que a sociedade influencie o conteúdo do plano diretor.
que não seja ele resolvido nos bastidores pelos empresários do setor imobiliário e que faça a cidade refém dos seus interesses. Para sair desse cenário que é o atual, é preciso uma articulação política, é preciso uma mobilização. E nós lá acabávamos falando para nós mesmos, para outros promotores, para a academia, e é necessário romper essa bolha, é necessário chegar nos bairros, e essa é uma iniciativa. A gente chama de andança, tem de vamos fazer uma caravana. Não, a gente não tem uma vinculação política, tem lógico uma ideologia muito forte. Então vamos fazer uma dança, vamos no bairro, e daí a gente pensou em fazer aqui hoje e agora, está no Curuzu. E é por isso que a gente começa aqui essa primeira andança, e a ideia é que a gente vá para os outros bairros com questões temáticas. Vá para o Uruguai discutir regularização fundiária, vá para o Centro Antigo discutir a questão do patrimônio cultural, vá discutir a questão da habitação e da regularização fundiária e de tantos outros interesses. Tem a ideia de ir no subúrbio para discutir mobilidade, não que mobilidade não seja um problema em todos os bairros pretos de Salvador, mas a ideia é essa, e por isso eu estou querendo justificar porque a gente está aqui e porque a gente está cuidando de racismo. Por quê? Não, racismo é um problema estrutural grave, mas qual é a relação disso com o planejamento urbano? Ora, a relação é simples, é porque a população preta não tem direito à cidade. Ela é segregada, ela é excluída, ela é discriminada, e isso é feito através das diretrizes do plano diretor, da legislação que ordena o solo, da legislação que não prevê espaços de lazer, de cultura, não prevê arborização, enfim. Então é preciso que a sociedade perceba que ele tem que influir no plano diretor. Estar no plano diretor por si só não resolve, mas é o primeiro passo. Então, prever a obra no plano diretor, depois fazer inserir no orçamento, fazer com que aquilo seja uma prioridade e chegar à execução no futuro, né? Então, esse momento aqui é um dos grupos de trabalho. Houve uma iniciativa de ser temático, a gente formou 18 grupos de trabalho. E tudo trabalho voluntário, gratuito, as pessoas doando seu tempo, sua energia, seu conhecimento. E foi assim que Fábio fez. Ele doou energia, ele fez reuniões, ele fez oficinas, ele fez um seminário e ele produziu esse documento que vai apresentar para vocês. Então, quanto aos outros temas, a gente tem pessoas abnegadas como ele, grandes especialistas, que querem doar seu conhecimento, mas eles querem chegar à sociedade, eles querem chegar aos bairros. O conhecimento preso dentro da universidade não está funcionando. O conhecimento preso dentro do Ministério Público não está funcionando. Então é preciso que a gente vá expandir, que a gente transborde e que a gente... O movimento social, o movimento negro, para construir esse movimento de reflexão sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, sobre nossa forma de habitar essa cidade que se diz que tem a alcunha de Roma Negra e mais recentemente da capital afro, mas cuja a população negra é segregada, violentada, né, e não tem o seu direito como cidadão garantido, né? Então, nesse sentido, nós do GT, o GT do Cidade Antirracista, mobilizamos vários representantes do movimento negro, cultural, político, social, institucional, mobilizamos o MNU, o pessoal do Negro, o pessoal da CONAN, CONAC, o pessoal da AVA, Veracaba, Tribanto, coletivo Resistência Preta, coletivo de Juventude Negra, do nosso estado, e diversos outros movimentos sociais, que tem essa relação com a reflexão da negritude de nossa cidade. Fizemos algumas reuniões, fizemos aí uma que chamado Bairros Negros. A gente precisa falar um pouco sobre isso, porque as ocupações informais da população negra, onde a população negra, onde o povo negro vive, como é que o pessoal chama da academia, dos órgãos públicos, do planejamento, de habitação, chama de quê? Deram muitos nomes, chamaram de favela, depois chamaram de invasão, depois chamaram de ocupação, chamaram de assentamentos subnormais, bairro popular, assentamento precário, chamaram até de ocupação espontânea. Não se surgiu por nada. Como se caso surgisse por nada, Isso é um conceito que vem da biologia. E aí todos são os nomes que deram, Mas sempre uma perspectiva do que? Da falta, da carência, da precariedade, falta isso, falta aquilo, E numa perspectiva de classe de rico e pobre, na situação de exclusão socioeconômica,
Mas as pessoas que fizeram isso ficaram no Brasil, né, e de cor. Então, essas nomenclaturas não dão conta da especificidade, da complexidade, né, das pessoas que lá habitam. E sempre é quadrada na questão da precariedade, da falta, então na questão da pobreza. É uma questão econômica, uma questão, né, meramente de distinção de classes sociais e da perspectiva, né, no materialismo histórico, do marxismo, coisas do gênero, né, importantes, mas são limitadoras na análise. E aí devemos construir um conceito de bairros negros, né, que o primeiro autor que trouxe essa ideia foi o professor de Cunha, professor de São Paulo, no Ceará e agora está aqui na Bahia, professor visitante aqui da UFBA, que vem trabalhando muito essa ideia dos bairros negros, ou seja, trazer, né, uma reflexão das formas de produção dos bairros e a convivibilidade a partir da especificidade da população negra, né, a partir da sociabilidade. Né. Temos a professora Maria Estela, que avançou dentro dessa perspectiva a partir da cultura negra, né, defendendo os bairros negros como aquele espaço que materializa a cultura negra. Né? E aí eu trago essa imagem. Eu sempre gosto de brincar com essa imagem. Sabe o que acontece? Vocês sabem, né? Muita ideia aqui? No centro da cidade, no miolo da cidade. Né? E ali colado na mancha preta no centro da cidade, as habitações escravas. Nós tínhamos aqui os escravos de ganho, os escravos de aluguel e os libertos que tinham que morar. Eu morava onde? Nessas palhoças em volta dos muros da cidade. O Perovaz, por exemplo, aqui o Uruzu, né, surgiu, né, basicamente da estrada da Boiada, que virou a Estrada da Liberdade, mas que tinha no século XIX várias construções, várias habitações de escravos de ganho e de libertos. Então essas três formas de habitar a população negra, né, ainda está faltando os indígenas, né? Os quilombos, os terreiros e as habitações escravas foram os elementos geradrizes de 70% dos bairros dessa cidade. Né? Os bairros surgiram disso aí. Invadiu e destruiu o quilombo. Beleza, mas não prendeu, matou todo mundo, o pessoal saía e todo. E eles se comunicavam. Né? Faziam essa rede. Né? Então isso é importante. Está aqui Maria Alice, trabalhou com Cajazeira, para Xangô. Né, tem a narrativa de que Cajazeiras começou com o projeto Cagi. Pelo amor de Deus. Você vai para a historiografia, a memória da cidade, historiografia, todo mundo vai dizer que ali Cajazeira é um bando de mato e que surgiu com o projeto Cagi, que é o projeto habitacional do governo do Estado. Né? É o projeto de habitação da América Latina. Né? E a população negra que existia lá? E o quilombo do Urubu? Né? E o quilombo do Beru? E o quilombo do Buraco do Tatu? E os terrenos que tinham lá? Eles que fundaram os bairros dessa cidade, né? Eles são os berços dessa cidade, e, consequentemente, eles conduziram o processo de urbanização desses bairros. Né? São esses elementos embriões. Né? E aí, passando rapidamente, como é que a gente pode, porque a gente traz um conceito, né, o nome de bairros negros, né? Para poder analisar esses bairros a partir de outra perspectiva, a partir de outras categorias de análise. Né? Poder, né, dialogar com a realidade dessas populações. Porque quando a gente faz uma análise clássica, né, de gabinete no órgão de planejamento, a gente vai olhar o que no bairro? Né? Gabarito, áreas verdes, sistema viário, infraestrutura. Né? A gente vai trabalhar com essas categorias mais clássicas, né? Paisagem. Né? Mas para poder, né, trabalhar com a realidade dessa população, a gente tem que trabalhar com as categorias que essa população, né, construiu historicamente. Então, quando a gente analisa os bairros negros, a gente tem que falar do quê? De historicidade, memória da população negra, os ofícios do trabalho e ocupação da população negra dentro daquele bairro, dentro daquele território, as formas de sociabilidade e agremiações da população negra, as diversas manifestações culturais que dão naquele bairro, as diversas religiosidades, né, a presença do matriarcado dentro do bairro e as diversas formas de racialização. Então, a gente começa a olhar os bairros, as populações e seus espaços com outra forma, com outra maneira. Né? E eu vou passar rapidamente um por uma. Historicidade, memória negra e afro-inscrições aí. Né? Então, né, os corpos negros individuais e coletivos deixam marca na cidade, escrevem marca na cidade, nós chamamos de afro-inscrições. Né? Todos nós temos memória individual e temos memórias coletivas.
né? E elas marcam, elas grafiam o espaço. Então tudo que se movia na cidade, no século XIX, século XVIII, era negro. Então quem fazia o transporte público, os negros na cadeira de arruar. Quem fazia, né, transporte das mercadorias, chegava no porto, os escravos de ganho. Quem ligava as lamparinas, as luzes da cidade, eram os escravos de ganho. Quem fazia as pavimentações da rua, os escravos. Quem fazia a limpeza da cidade, eram os chamados estigres. Quem eram os estigres? Eram os escravos que pegavam dejetos, as fezes, carregavam, descendo a ladeira até o porto da cidade e jogavam lá fora. Aí aquelas fezes ácidas, né, o líquido ácido descia para o povo, deixava as manchas e eles ficavam parecendo um tigre e chamavam ele de tigre. Então, toda a infraestrutura urbana, toda a sua organização, todo o seu funcionamento se dava a partir dos corpos negros. Então, estou falando do quê? De história, memória na cidade, né? Então, vamos para outro. Ofícios, trabalho, ocupação e atividades econômicas da população negra. Então, você tem, né, no século XVIII, século XIX, e hoje, né, nos bairros populares, né, comércios familiares, né, individuais, né, trabalhador ambulante, né, camelô, que são hoje, digamos, a resistência, a atualização, a continuidade, né, das aguadeiras, dos aguadeiros, né, que vendiam água nas cidades, os escravos que vendiam água, as quituteiras, né, os escravos de ganho, que eram alfaiates, que eram sapateiros, que eram barbeiros, que faziam serviço na cidade. Então, tinham que se virar, né? O escravo de ganho, escravo doméstico, escravo de aluguel, liberto, eles tinham que se virar, eles se viravam como podiam. E essa informalidade, né, e essas condições de subeconomia, de sobrevivência cotidiana, se dão até hoje, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma categoria chamada escravo de ganho. O que é esse cara? Né, o Senhor chegava para ele, é o seguinte: você é escravo de ganho e você é um alfaiate, tá? Então você vai trabalhar a semana toda. Você não vai morar comigo, você vai se virar. Você vai trabalhar a semana toda, certo? Mas vai ganhar seu dinheiro para poder pagar seu quartinho para você morar, ou ganhar seu dinheiro para poder comer, né? Ganhar seu dinheiro para poder se vestir. Mas toda sexta-feira você vai me dar 5 conto de resto. E se não der, vai ser preso e vai ser açoitado. É assim, né? Aí sexta-feira se eu quero briga no canto da cidade. Os cantos eram locais na cidade que se concentravam os escravos de ganho. Porque se o cara não conseguia, né? O escravo de ganho conseguiu 100 conto de resto na sexta-feira, ele roubava, pegava do outro, porque senão era piton, né? Então, né, o Senhor não tinha nenhum ônus com ele. Então, qual a diferença hoje, né, de um taxista, de um cara do Uber, que trabalha a semana toda em Salvador, né? Trabalha a semana toda, e aí o dinheiro que ele faz no corre do dia a dia, tem que pagar a gasolina, a manutenção do carro, tem que pagar, né, tirar dali o dinheiro, o sustento dele, a roupa dele, a alimentação dele, a vestimenta dele, a sustentação da família dele, e na sexta-feira tem que pagar o aluguel do táxi, tem que pagar o aluguel do ônibus ou do Uber. Mudou o quê? O que é que mudou? Para o Estado Federal, nessa esfera, nesses territórios, né, assim também com o racismo ambiental, né, na falta de infraestrutura de saneamento e abastecimento de água, de retirada de lixo e alocação de resíduos em determinados bairros negros, assim como o racismo religioso, mais recentemente o racismo tecnológico e a política de Estado, né, do controle da população negra, da necropolítica, nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, né? E isso assustou o Brasil e, claro, é uma representação da barbárie, mas é um processo histórico do país, porque a média de vida de um escravo jovem no Brasil do século XVIII, século XIX é 28 anos. Né? Então a comercialização de corpos negros e negras, né, os corpos negros e negras eram descartáveis porque o tráfico vivia também da necessidade de vender em maior quantidade possível. Então, quanto essa vida fosse mais efêmera, mais corpos eram comercializados e mais o tráfico se intensificava. Né? Então isso está imaterial no Brasil. Então os corpos negros são descartáveis para o Estado brasileiro, né, para as elites brasileiras. Né? Isso é uma coisa importante. E ficamos assustados com o que vimos no Rio de Janeiro, é um sinal de barbárie. Mas a Bahia e Salvador faz isso e muito mais. Né? Mas não assusta. Sabe por quê? Porque não foram 120, 130 MPs. Né? Aqui mata muito mais. Né? Aqui na Bahia e Salvador mata muito mais. A gente sabe disso. Né? Mas como faz na surdina, faz, né, de formas mais
veladas, né? Ou se fala na Bahia, na Cocó, né? E os números não aparecem tanto na imprensa, né? E é diluído ao longo do tempo, né? Isso não é colocado na mesa. Mas as políticas de ocupação, né, da UPP, como foi no Rio de Janeiro, que é o laboratório das políticas públicas de segurança no Brasil, né, inspirado na Colômbia, que veio lá dos Estados Unidos, né, não deu certo, né, a gente viu isso, né, e é o que nós temos, essa guerra e do genocídio da juventude negra, no qual no Brasil morrem 68 pessoas por dia, 68 jovens negros por dia, né? Então é complicado. Uma vez Sirlene saiu daqui, ela é defensora pública, a gente fez um trabalho com ela durante 3 anos, né, fazendo um plano antirracista por parte da Federação, e aí ela chegou um pouco abalada em uma das audiências, no qual ela relatou que ficou, né, impactada da fala de uma mulher, né, dizendo que na família dela não tinha mais homem, que um pai tinha sido assassinado, o tio tinha sido assassinado, os 2 irmãos dela haviam sido assassinados e um filho dela tinha sido acabado de ser morto. Então na família dela só tem mulher, não tem homem, né? Aí tem uma reflexão também, né? Sobre a família negra no Brasil, né? A população negra não tem direito a ter família. Aí vão, né, valorizar, hipervalorizar, né? E de direito é importante para todas as mulheres, né, na condução, na liderança das famílias, mas tem que há de se pensar também, né, porque o pai dessas mulheres foram assassinados, ou os companheiros, né, estão presos ou foram assassinados, e os filhos, né, serão os próximos da lista, né? Então tem uma questão aí de fundo para se refletir na nossa sociedade, né? Então é isso, essas 7 categorias que a gente traz, para dizer o seguinte: por que a gente traz essas 7 categorias? Porque não é só a falta. E quando o poder público olha para o bairro negro, ele vai dizer: olha, falta isso, falta aquilo, porque a gente já sabe, falta habitação, falta moradia, falta educação, falta saúde, mas, né, vamos ver o outro lado também, o que é que aquele bairro tem de potencial, tem de singular, tem de possibilidade de construção coletiva ao longo do tempo, que resistiu e existiu e conseguiu produzir, por exemplo, o Neaí, que estamos aqui, e conseguiu produzir os afoxés, que conseguiu produzir aqui do lado, né, o Voduzô, o terreiro, gente importante aqui do bairro, né, o Muzenza, o Samba Junino, que está aqui nesse bairro, né? Então, além da falta, que é importante, tem que ter um olhar voltado para políticas públicas. Que é da Tatiana Bichara, e nós há tempo vem defendendo a criação do macro corredor ecológico de Todos os Santos em Salvador, Bahia, que abrange diversas unidades de conservação de âmbito municipal e estadual, criadas ou em processo de criação, com viés ecológico, histórico, étnico, cultural e religioso. Para quê? Para buscar unir fragmentos que preservam o pouco que resta da floresta atlântica no município, que é menos de 5% da cobertura vegetal, né, original, além de diversos ecossistemas de grande importância biológica, enclaves de cerrados, manguezais. A gente tem as colônias de pesca estabelecidas, mas a gente não sabe se o número de estruturas construídas, né, que existem hoje está sendo suficiente para atender a todas as associações de pescadores do município, né? E se a gente não pontuar isso, vai passar desapercebido mais uma vez. Acho que seriam esses 2 principais apontamentos. Eu queria aqui saudar também ao vereador Silvio Berto. A diferença não há nenhuma. É muito triste saber que os movimentos que foram convidados, e os movimentos negros têm que estar aqui. Como nós vamos fazer, eu não sei, mas eu penso que eu deixo uma sugestão de que nós saiamos daqui fazendo essa campanha. É importante que nós, povo preto dessa cidade, se reorganize. É importante também a formação política, porque existem algumas coisas ditas sérias e às vezes elas são usadas contra nós mesmos. Então é importante que o que foi em 2016
não se repita agora, que a gente corre um grande risco de não vermos. Nós estivemos, né, com a FGV, e o perigo de que isso não aconteça é enorme, mas nós sabemos exatamente o que está em jogo. Nada mudou. É importante chamar todas as pessoas para uma consciência do que é ser preto numa cidade de 84%. E a nós é negado todo o direito. Eu abri aqui e ia falar sobre habitação, né? E é importante. Casa é o lugar que foram do nosso evento, do seminário do Ministério Público, no auditório, com algumas pessoas importantes envolvidas no nosso projeto, mas a gente também está construindo, como já foi falado anteriormente, né, pela Hortência, o nosso site, onde a gente vai estar também colocando essas pessoas que estão envolvidas, mas também os materiais mais precisos, né, que estão sendo desenvolvidos, como já foi citado, o texto síntese com as propostas de todos os GTs, seus coordenadores e todos os envolvidos. Esse site a gente ainda está construindo, isso aqui é só uma prévia da identidade visual do nosso site, mas que logo mais a gente vai ter isso disponível. Em relação ao Instagram, seria, aqui fechou, mas seria o @obspddu, e como a doutora Cécia falou também... Só chamar a atenção, eu vim para observar, vim para aprender, para ouvir, para contribuir e me engajar na medida do possível, mas eu resolvi falar porque tem um tema que eu não vi aparecer aqui, pelo menos de forma destacada, que é a questão da mobilidade urbana. E Salvador é uma cidade que, pela sua própria característica geográfica, é uma cidade que exige uma diversidade de equipamentos de mobilidade, e uma boa parte desses equipamentos a gente já tem, né? Salvador precisa de elevadores, não é à toa que a gente precisa de elevadores, não é à toa que a gente precisa de planos inclinados, e nós temos muitos. E eu chamo a atenção para isso, que a gente vê que esses dois equipamentos que eu citei são equipamentos vistos pela população como algo histórico, né? Ou seja, há quanto tempo a gente não traz a necessidade de equipamentos como esse para a cidade que a gente tem hoje? A cidade cresceu, né? Nosso povo vive nos morros e a gente não tem a permanência de debates de equipamentos como esse. Em paralelo a isso, a gente tem o crescimento, o surgimento de outros, né? A gente surgiu aqui o metrô recentemente, para a gente é recente. Estamos na iminência de ter o VLT. No entanto, é muito importante que a gente debata todos esses equipamentos a partir de um sistema de mobilidade que não existe, né? Ou seja, esses equipamentos todos, se não estiverem integrados num plano de cidade, num projeto de cidade, termina ficando subutilizado, termina fazendo disputa de público e de passageiros uns com os outros, como acontece inclusive com ônibus e metrô. Mas também pensar nas marisqueiras, né, numa rede muito mais ampla, tanto na orla atlântica e principalmente na orla da Baía de Todos os Santos, e vinculado a um sistema de apoio mais integrado, né? Não só o labutar, né, o ofício, mas de uma forma mais ampla enquanto comunidade, né? Uma coisa é o trabalho da pescaria, da marisqueira, do pescador. Outra coisa é uma comunidade de pescadores, uma comunidade de marisqueiras, né, que se organiza, se estrutura a partir desse ofício. Isso é uma coisa importante. Outra coisa é a questão das áreas verdes que foi colocada aqui, no diretor. As áreas verdes não é apenas uma visão ambiental, né, embora ela seja extremamente importante nesse mundo de mudanças climáticas. Mas em Salvador, ela tem uma especificidade. Ela é ambiental, social e cultural. Por quê? Quando eu fiz o mapeamento dos terrenos no CEAL, há 15 anos atrás, tinha 1.400 terreiros, inclusive tem que ser reatualizado. Naquela época já, 65% dos terreiros de Salvador já não tinha área de mata. Era o chamado terreiro de laje, né?
casas de 2, 3, 4 pavimentos, que não tem mata nenhuma. A gente sabe que é do povo de santo, né? Sem água e sem folha não tem axé, né? Então eles vivem do que? Essa comunidade vive de onde? Dos parques urbanos, do Abaipé, né? São Bartolomeu, de Itororó, Ituaçu, que fazem parte da rede dos terreiros sem mata. Então, pensar quintais produtivos, né? Pensar, né, áreas de hortas coletivas, pensar os terrenos baldios e vazios dos bairros serem objeto de ação de políticas públicas por parte do município é fundamental, né? Inclusive a criação, né, de viveiro de ervas e folhas medicinais sagradas, né? Isso é importante. Outro ponto, Hamilton, que você colocou, isso é importante a gente ter em termos de estratégia, né? Eu falei no início, depois no finalzinho também, é o que a gente chama de movimento de pinça, né? De um lado, do lado esquerdo, a gente faz um movimento de botar a questão racial em toda a estrutura do plano diretor atual, na educação, na saúde, na mobilidade, na economia, né? Na acessibilidade, né? Na cultura, diluída, né? E presente, atravessando todos os pontos do plano diretor, porque ele é transversal, ele tem que estar presente, né? Mas a gente pode ter na armadilha, porque quando a gente coloca, né, tem aquela frase popular, onde está em tudo, não está em lugar nenhum. Ela é importante estar presente, né? Em cada um dos tópicos do plano diretor, mas a gente pode cair na armadilha de se fragmentar, se pulverizar e se diluir. Elas têm que estar presentes, têm que estar estruturando cada uma das políticas do plano diretor, mas a gente tem que também ter politicamente um capítulo, né, que mostre, né, a importância e consolide isso do ponto de vista político e ideológico do plano, né? Uma coisa alimenta a outra, né? E nesse capítulo específico, por isso que a gente focou no capítulo específico de ter as ações afirmativas, porque quando a gente traz a questão das afirmativas, a gente vai dizer, olha, na educação, né, você, quando for construir as creches, as escolas, a prioridade, né, durante o período de 4 anos, 60% seja construído nos bairros negros, né? Na hora de construir as creches, né, lá, ou em saúde, ou em educação, ou em economia, né, está no capítulo específico de 70%, 80% tem que ser construído, né, nos bairros negros. Então tem esse duplo movimento, né, diluir as propostas antirracistas nos capítulos, mas tem também um capítulo que seja, né, que demarque politicamente essa questão racial para o diretor, né, a questão de estratégia, né? E a questão da mobilidade, que é importante, né, que foi trazida aqui, né, a linha de metrô, né, da Paralela, né? Onde é que estão as estações de metrô? Onde é que estão? Então você vê a população negra ou é o local de destino do porteiro, o pessoal da segurança e da limpeza dos condomínios de luxo da Paralela? Né? O elemento de segregação, né? Bem foi colocado aqui, tem que se pensar o sistema, porque um elemento, né, que está se colocando aí, o metrô veio para poder melhorar a mobilidade ou reforçar o movimento pendular da escravidão, né, do local de moradia do escravo, para a casa do escravo de ganho ou escravo de aluguel, para o trabalho, para a casa do senhor. Porque uma pessoa que leva 2 horas e meia para sair de casa para chegar ao trabalho, mais 2 horas e meia para voltar para casa, todo dia tem sua vida roubada 5 horas por dia. É o sistema e o Estado roubando daquele indivíduo, daquele cidadão preto e preta, 5 horas da sua vida todo dia. E ele não é remunerado por isso. E pega transporte, pega uma topinha para chegar no metrô, o metrô vai para um lugar e o local onde está o ponto de destino, não é destino final de ninguém, e lá vai ter que pegar um outro ônibus, ou pegar outra condução, uma topinha para poder chegar no trabalho. Né? E antigamente tinha os bairros, as pequenas topinhas, e hoje não tem nada. Então, pensar a macroacessibilidade e a microacessibilidade de forma articulada. Então, alguns pontos foram colocados aqui. Mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a necessidade dessa mobilização das mudanças, né, e da revisão do plano diretor, né, que está sendo conduzida pela Ministério Público, a Procuradoria, a gente amadurecer, construir isso coletivamente, já que apenas o start, não é nada final e acabado, é apenas uma pedra de iniciar um processo de debate e construção coletiva com a sociedade. E pressionar, né, os vereadores, as instâncias, para poder isso ser, de certa forma, implementado na sua totalidade. É uma disputa que a gente vai estar lutando, claro, com metas significativas para poder misturar e poder viabilizar as suas implementações. Mas ser
né, um processo que estamos aqui de construção coletiva, né, de mobilização coletiva, né, da população de Salvador, sobretudo a população negra, seus movimentos sociais, por habitação, né, com o movimento das mulheres, né, o movimento negro, seja ele institucional, aí eu estou falando do MNU, da Negro, do CONAN, do CONAC, né, o movimento negro religioso, da AFA-Planta, Penacábia, e as 43 nações independentes dessa cidade, né. Aí eu estou falando do movimento negro cultural, os blocos afros, os afoxés, né, e por aí vai. Então, é um instrumento que a gente tem que pensar no sentido de poder levar uma consciência racial para a nossa população. Crescer pela fé, mas reflete, né, as mazelas da escravidão e a inserção da sua situação de não cidadão. Né? Isso é algo fundamental que nós temos que fazer e utilizar esse instrumento um movimento desse tipo. A gente fala muito, acho que a gente tem que levar uma consciência urbanística, um letramento urbanístico, né, para o movimento negro, o movimento social, e levar, né, um letramento racial para o planejamento urbano. Então, esse grupo é um movimento que a gente tem que construir. Mas, de antemão, para poder finalizar, nós temos que aproveitar esse momento, esse lugar simbólico para cidade do Pau Preto, na liberdade, né, e poder cada um aqui sair na próxima reunião trazer mais 10, na outra trazer mais 20, na outra trazer mais 30, para ir mobilizando a população dessa cidade, para levar consciência dos seus direitos, porque assim não vamos conseguir mudar, né, porque a letra fria da lei não muda nada. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Calma aí, você não terminou não. Chega na cima aí, a gente ainda tem a banda Cadaíl, depois que está aqui, mas... Liberdade.